De La Cruz na cobrança do escanteio, 0-0 Vasco e Flamengo. De La Cruz, o cruzamento para o Léo. Sobra do Flamengo, Gerson. Segundo tempo, 18 minutos. Wesley. Esse é Nico de La Cruz. Dá aquela fatiada bonita na segunda trave. Cebolinha! Defendente de 2 gols no último jogo. Exatamente, contra o Sampaio Corrêa, lá em Belém do Pará, num público de 50 mil torcedores no Mangueirão. Realmente eles conseguiram eletrizar o clima por lá. Vamos ver se eles repetem hoje. Gerson voltando. Vai ter estreia no Vasco, hein? Adson, daqui a pouco também em campo. E o Rojas. O zagueiro também vai entrar, lateral direito também. 2 reforços do Vasco, estreia do Adson e Rojas, que é zagueiro, lateral. Ramon mexendo daqui a pouco. Ele deve reforçar a marcação pelo lado do Bruno Henrique. Lançamento para ele, na boa, Bruno Henrique. Gabi pediu. Lá vem Flamengo, Bruno, cruzamento pro Gabi, de cabeça pro meio. Gabriel. E o Vasco tira do jeito pro gol. Tiro de meta pro Vasco. Luiz, o Vasco agora tem os 3, continua com os 3 zagueiros. O Rojas pelo lado direito, o João Vitor agora mais centralizado e o Léo pelo lado esquerdo. Eric Pulgar. Gerson. Botou para correr, Bruno Henrique, Gabigol pediu o cruzamento. Estamos vendo mais uma vez o lance. Pênalti cometido pelo João Vitor. Arrascaeta domina. O João Vitor toca. Gabriel contra Léo Jardim. É pênalti para o Flamengo. Autoriza o árbitro. Partiu Gabriel. Gabriel batendo pênalti para o Flamengo. Pegou! E aí, nação rubro-negra, Thiago chegando e o Mengão em um resultado frustrante, um empate amargo agora no Maracanã. O Flamengo já vinha como favorito pelas peças, pelos jogadores que tem. Infelizmente perdeu o Ayrton Lucas horas antes do jogo, foi cortado até do jogo. E o Varela foi lá para o lado esquerdo. O próprio Varela, já aos 2 minutos, já cruzou para o Arrascaeta de cabeça, quase marcar. E o Flamengo continuou ali no campo defensivo do Vasco, encurralando, porém sem criar. Faltava aquele passe final, o Arrascaeta trocando de posicionamento com o De La Cruz. É melhor deixar o De La Cruz mais atrás para o Arrascaeta correr menos e ter mais fôlego para dar esse passe final. Faltou uma maior mobilidade ali do Cebolinha e do Pedro, que hoje não foram bem. Faltou essa mobilidade e também achar esse último jogador vazio, livre para dar esse passe, que é o Arrascaeta. O Flamengo que quase marcou os 43 do primeiro tempo, cobrança de escanteio do Arrascaeta. E o Fabrício Bruno dentro da pequena área. Não pode perder esse gol sozinho, era só cabecear um pouco mais para baixo, um posicionamento. E o gol não saiu, apesar ali do Flamengo estar no campo defensivo do Vasco. O Vasco ainda quase marcou com o Veguete e o Léo Pereira salvou, mas ali foi mais um lance de mérito, que foi praticamente um gol do Léo Pereira do que um erro. O Fabrício Bruno perdeu, mas perdeu mesmo. Veio o segundo tempo, o Flamengo não mexeu, exceto a camisa, que veio a camisa branca, no lugar dessa tradicional, que foi lançada agora vermelha e preta. E ali eu já achava que tinha que colocar o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique a gente pode ser o Bruno Henrique que quando voltou da lesão, aquele decisivo ou aquele que caiu de produção. Mas como o Cebolinha estava mal, seria uma aposta em vir com o Bruno Henrique na expectativa aí dele pode recuar um pouco mais, preencher ali, correr e chegar na frente, usar essa velocidade maior. Mas ele preferiu o Tite manter o time. O Flamengo continuou ali no campo do Vasco, teve uma chance com o Léo Pereira de cobertura, com Cebolinha, com Pedro. Até os 10 o Vasco começou a chegar ali um pouco mais, mostrar umas credenciais, teve uma excelente oportunidade, apesar do volume maior de jogo do
Mengão. Aos 20 minutos, aí ele colocou o Bruno Henrique e o Gabigol. E o Flamengo, como eu disse, mexeu com isso. Por quê? Veio o Gerson, começou a lançar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele serve para jogar tanto mais na ponta como um pouco mais fechado. Ele tem essa mobilidade, velocidade, ainda mais já pegando os jogadores cansados. O Vasco tentou algumas espetadas, depois entrou o Adson bem, o Payet teve uma chance ali de falta, o jogo foi se esfriando, ele ainda tentou o Luiz Araújo no lugar do De La Cruz, e aos 43 esse lance derradeiro, um pênalti claro aí no Arrascaeta. O Gabigol com tudo, Gabriel, né? A gente já nem pode mais falar Gabigol, é Gabi, Gabriel, qualquer coisa. Perdeu um pênalti. Ele que teve algumas chances, procurou o jogo a partir do momento que entrou, teve algumas oportunidades, mas você vê ele sem tesão para bater um pênalti, sem força, até um pouco sem moral. Era o lance ali para matar o jogo, um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, você não pode perder. Perdeu, e com isso o Flamengo perdeu a chance de conquistar os 3 pontos. Aí, um resumão do jogo, a gente viu o Flamengo fazendo a lógica, que é mais jogar no campo da defesa de um time inferior, né? Um time nem tanto superior a esses pequenos do Rio, que é o do Vasco, e infelizmente a gente ainda vê essas brechas no sistema defensivo. Tem que analisar direitinho, se coloca 2 volantes. Infelizmente o Ayrton não jogou, foi uma baixa muito alta. Faltou também jogadas pelas laterais, até quando o Cebolinha estava, veio mais com o Bruno Henrique, mas lá pelo lado direito para explorar o Pedro. E uma possível chegada dos meias, os volantes que chegam. Faltou muita jogada pela lateral. Não gostei do que vi, apesar do domínio na maioria do tempo, pela fragilidade que é essa equipe do Vasco. Era para ter criado mais, era para ter vencido o jogo. Do mais é isso, galera. Um empate com sabor de derrota, pelo favoritismo, pelo que o Flamengo criou, pelo esse pênalti no final de jogo, pela essa intensidade que perde. Você vê que está longe do preparo físico, e agora que é obrigação de voltar a vencer o Botafogo quarta-feira, e ficou amargo aí. A gente continua vendo essa defesa aí cheia de falhas e um preparo físico longe do ideal. Um forte abraço e saudações rubro-negras.